Boa noite, que a paz do Mestre amado Jesus continue junto conosco. Essa noite a gente vai continuar o capítulo 3 do livro Pensamento e Vida, aprendendo um pouquinho mais da nossa cartilha que aprendemos no plano espiritual, de como vamos viver melhor aqui na Terra. O capítulo 3 fala-se sobre a cooperação. Para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não lhe basta a nomeação para o cargo e para o encargo. Então, quando fala uma empresa, quando fala em dirigir uma empresa, nós temos também a direção do nosso lar. Nós somos responsáveis pela direção do nosso lar, que é tão importante dirigir uma família com êxito. Exige-se-lhe um conjunto de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere. Não apenas autoridade, mas direção com discernimento. Não só teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporções. Então, para que tenha êxito na direção de uma família, de uma empresa, nós precisamos prosperar. O que significa? Ter consciência de que aquilo tem que dar certo. Que muitas vezes as pessoas não têm nem assim uma convicção de que tudo que está na mão dela vai prosperar com discernimento, com amor, com elucidações e com virtudes. Nós precisamos de tudo isso. Toda a autoridade precisa de virtudes para consolidar a boa vontade que se entra na administração de uma empresa. Porque, na verdade, quando a gente fala numa empresa, tem sempre alguém responsável por alguém, né? Em muitas empresas, onde tem uma pessoa que muito exige dos demais, ela exige na fala, mas nas ações dela, ela tem um comprometimento sério. E com Jesus nós aprendemos que o mais importante em qualquer situação não é a fala, mas é o exemplo que a pessoa dá. Dilatados recursos nas mãos, a serviço de uma cabeça sem rumo, constitui tesouros nos braços da insensatez. Assim como a riqueza sem orientação é um navio à matroca. Então, é um navio sem rumo. Somos responsáveis pelo que plantamos nas mentes das pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. Um pai e uma mãe de família, por exemplo, para que ele tenha sucesso nessa empreitada de ser pai, de ser marido, de ser esposa, de ser mãe, é necessário que ela não só cobre dos filhos, mas sim que ela cobre com amor, que ela exemplifique tudo que ela fala, tudo que ela exige dos filhos. Isso é tão claro, porque é assim que Jesus nos ensinou. Quem governa emitirá força de justiça e bondade, trabalho e disciplina, para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. O que significa? Nós precisamos de moralidade para direcionar corretamente qualquer situação que esteja na nossa mão. Porque força de justiça, o que significa? Moralidade. Disciplina é a disciplina do trabalho, da vontade, da direção correta, através da nossa moral elevada. Quando o poder é intemperante, sofre o povo a intranquilidade e a mazorca.
E quando a inteligência não possui o timão do caráter sadio, espalha em torno a miséria e a crueldade. Então fica uma baderna. Mazorca significa baderna. Então toda pessoa que ela tem inteligência, essa inteligência pode ser usada para o bem, tanto quanto ela pode ser usada para o mal. E se ela for usada para o mal, ela vai trazer a miséria e a crueldade. Isso está na mente das pessoas que estão no nível superior de condição de responsabilidade, seja o diretor de uma empresa, aquele que tem sob o seu comando subordinados. E todos nós temos subordinados. Alguém sempre é subordinado de alguém. Nem que seja um animal subordinado ao seu dono. Olha só, mesmo aquele animalzinho, ele vai absorver do seu dono toda aquela energia que o dono emite para ele, e não a fala do dono, mas sim a energia. Lembra do capítulo 2? Daí conhecermos tantos tiranos nimbados de grandeza moral e tantos gênios de requintada sensibilidade, mas atolados no vício. O que significa nimbados? Enaltecidos. A gente percebe que esses gênios pode ser assim, um pintor que tem quadros maravilhosos e ele não laborando corretamente a sua vontade, ele cai no vício e vai ser o motivo de queda dele, infelizmente. A gente colocou um pintor, mas qualquer situação que a gente tem de gênios, de pessoa que elabora perfeitamente determinada situação, corretamente, lindamente, de um outro lado ele tem uma queda grande, perfeito num ponto e queda grande no outro ponto por conta do vício. E por que isso acontece? Porque ele não está alimentando corretamente a sua vontade. Tem queda. No mundo íntimo, a vontade é o capitão que não pode relaxar, no mister que lhe é devido. Aqui a vontade de novo, né? Ela é o capitão, ela é que dá a direção, no mister que lhe é devido. Porque muitas vezes a pessoa coloca a vontade dela numa situação indevida, imprópria. Colocamos aqui, por exemplo, um diretor de empresa que coloca a vontade dele como um tirano maldoso, malvado para os seus subordinados. Ele vai cair na própria armadilha que ele está colocando para as outras pessoas. Por isso que não pode relaxar. E assim como o administrador de um serviço reclama a ajuda de assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação e da lógica, conselheira responsáveis na chefia das decisões. Para que isso aconteça, então nós temos que ter a vontade diretamente relacionada com a razão e o que é certo e o que é errado. Para isso é muito necessário a gente conhecer as verdades evangélicas. Conhecereis a verdade vos libertará. Por quê? Porque esse tirano, conhecendo as verdades do evangelho, ele vai saber
que tudo que ele faz incorretamente vai recair sobre ele mesmo. E se ele trabalhar corretamente numa empresa com muito amor, isso vai ser devolvido para ele, devolvido pelas pessoas que trabalham com ele fisicamente, devolvido pelos amigos espirituais que estão lidando diretamente com ele. E também, se ele tiver um inimigo espiritual e ver essa pessoa trabalhando tão corretamente, tão honestamente e com tanto amor, que ele vai conhecer o outro lado da pessoa. De um inimigo ele vai ter um amigo. No entanto, urge o senso de cooperação seja chamado a sustentar os impulsos. Então, nós aprendemos nessa parte que quem pode cooperar com a nossa vontade é os impulsos, que ele pode ser impulsos bons ou impulsos ruins. E o que vai dar a sustentação e o equilíbrio é a razão. Lembra do gráfico anterior? A razão como a auréola da mente humana? Continuando, nas linhas da atividade terrestre, quem orienta com segurança não ignora a hierarquia natural, que vige a coexistência de todos os valores indispensáveis à vida. Aqui está uma parte muito importante, que tem muitas pessoas que ignoram a hierarquia terrestre. Todos têm alguém numa situação superior a nós e é necessário que reconheçamos a superioridade das outras pessoas. E aí nós podemos pensar assim, mas fulano é meu superior, mas ele está errando e eu não concordo com isso. Problema de quem? Problema dele. Mas cabe a nós o respeito nesta hierarquia. Agora, continuando, um exemplo muito bom aqui. Na confecção do agasalho comum, o fio contará com o apoio da máquina. A máquina esperará pela competência do operário. O operário edificar-se-á no técnico que lhe supervisiona o trabalho. E o técnico arrimar-se-á na diretoria da fábrica e a diretoria da fábrica equilibrar-se-á no movimento da indústria, dele extraindo o combustível econômico necessário à alimentação do núcleo de serviço que lhe obedece aos ditames. O que significa? Que somos todos interligados um ao outro. Nós precisamos de muitas pessoas e muitas pessoas precisam de nós. Aqui encarnados, aqui na Terra, nós precisamos do médico, nós precisamos do padeiro, nós precisamos do lixeiro, nós precisamos daquela pessoa que trabalha para plantar o arroz e todos precisam dos outros. Por isso que todos merecem a nossa cooperação e o nosso respeito, para que a cadeia humana caia nas vibrações celestiais do Pai Eterno, que é o nosso é Deus, e Deus é perfeito, e Ele precisa que a nossa colaboração seja sistematizada juntamente com todas as pessoas para que o reino de Deus venha para este mundo. Observamos assim que no estado individual, a vontade para satisfazer a governança que lhe compete, sem colapso de equilíbrio, precisa socorrer-se da colaboração, a fim de que clareie a atividade. Então, tudo tem que funcionar numa teia de equilíbrio, numa teia de perfeição.
Se nós começarmos a nos sentir desequilibrado dentro da nossa própria família, dentro do nosso próprio lar, eu fico pensando que eu estou desequilibrada, mas não. Eu começo me desequilibrando, eu começo também quebrando o equilíbrio, a sustentação de todas as pessoas que convivem diretamente comigo. Olha só, eu entrando em desequilíbrio, tudo aquilo que eu vou fazer para os meus familiares, as energias não estão corretamente interligadas com o alto. Começam todas as pessoas do meu lar sentir indiretamente o meu desequilíbrio, podendo estas também ficarem desequilibradas. E se eu tiver equilíbrio, eu vou colaborar com as outras pessoas em desequilíbrio no meu lar. Olha a importância da cooperação, tá? Cooperação essa que serve de socorro para as outras pessoas, né? Observamos assim que no estado individual à vontade, para satisfazer a governança que lhe compete, sem colapsos de equilíbrio. Sem colapsos de equilíbrio. Eu voltei a ler esse pedaço para explicar que esses colapsos de equilíbrio, ele deve ser sustentado no que Jesus sempre nos disse: orai e vigiai. Olha só, a oração constante. E a vigia? Vigília dos nossos pensamentos, vigília dos nossos atos. A oração é entrar em comunhão com o Pai para trazer de novo o equilíbrio físico, porque diante das situações do cotidiano do nosso dia a dia, muitas vezes entramos em desequilíbrio, ficamos nervosos, com raiva, e a oração vai nos trazer novamente ao equilíbrio, né? E a vigília, então, vamos pensar, orai para trazer o equilíbrio e vigiai para não cair no desequilíbrio. Olha só. A cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Cooperação espontânea. O que significa? Significa que tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer pela minha própria vontade, com espontaneidade e não me sentindo obrigada. Porque, olha só, se eu estou no meu trabalho e faço tudo que eu tenho que fazer por obrigação, eu não vou estar fazendo espontaneamente e muito menos com amor. Isso não vai fluir bem. As coisas só fluem bem quando eu faço com amor, quando eu faço com espontaneidade, porque eu estarei na força do equilíbrio de Deus. Aí tudo flui naturalmente e da melhor forma possível. Da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vida que se entrosa na grande vida. Olha que coisa linda! O microcosmo, as micropartículas são tão importantes como o macrocosmo, como o universo. Então a gente percebe que a força divina, ela trabalha nas menores partículas subatômicas de um átomo, de uma molécula. Vamos pensar
em nós, na menor partícula do nosso corpo, que é a célula, né? Na célula tem o átomo. E isso estando desordenado, e essa desordem da nossa célula vem pela nossa mente, que a mente é ligada no nosso consciente. Olha só, isso tudo vem e vai desordenar a célula humana. Vai desordenar uma célula, de uma célula vai desordenar outra, outra e outra. Perceba bem, consciente passa para o mental vai passar para o material, que é a célula. E se isso estiver de maneira negativa, vai desregular a nossa célula. E as nossas células vão ficar adoecidas, porque ela está sobre o meu comando e elas não estão tendo a minha cooperação, a cooperação do meu espírito, do meu eu verdadeiro, tá? Entrou em colapso. E muitas vezes a pessoa é tão positiva e ela pode mudar esse quadro. Se a mente comanda o corpo, eu posso também cooperar com as minhas células e trazer elas para o equilíbrio novamente. Agora nós vamos pensar no macrocosmo. Macrocosmo é muito grande e ele é guiado pelas forças divinas, pelo espírito superior. E a gente aí vamos pensar no macrocosmo, o planeta Terra girando em equilíbrio ao redor do Sol. Ele não muda, ele não desordena. E a gente vê aí todos os planetas numa frequência constante, tão perfeita, tão perfeita. Por quê? Porque é o macrocosmo divino atuando. Aí, o microcosmo é importante tanto quanto o macrocosmo. Porque se mudar alguma coisinha no planeta, já não há vida na Terra. Tudo tem que estar em perfeito equilíbrio, É justeza divina, é um ajuste divino. E esse ajuste, nós temos que estar na mesma onda mental, porque se a gente desajustar, a gente sai da frequência de Deus e nós vamos sofrer. Porque Deus é a verdade e a vida. Se a gente sai da verdade, é como se nós estivesse nadando contra a correnteza. A gente vai se debater e não vai conseguir chegar em lugar nenhum. E há um sofrimento tão grande, um cansaço tão grande que a gente resolve então voltar e nadar a favor da correnteza. E tudo começa a fluir muito bem e naturalmente. Então agora vamos já para as finalizações. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura forma de ajuste aos processos da evolução. Se a gente estiver trabalhando com o Cristo, olha só, estaremos trabalhando com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque se a gente ajuda com amor o nosso próximo, nós estaremos trabalhando na linha da caridade, e fora da caridade
não há salvação. E que a paz de Jesus esteja conosco.